Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Evandro e nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo aí de Química Orgânica, né? A matéria mais predileta dos alunos. E hoje a gente vai ver a parte de nomenclatura, tá? Dos hidrocarbonetos normais ou de cadeia normais, ou também chamados de hidrocarbonetos não ramificados, tá bom? Então é um assunto bem fácil, bem tranquilo aí. Geralmente os alunos gostam, tá? Então vamos lá, pessoal. Aí a nomenclatura de hidrocarbonetos não ramificados ou de cadeia normais aí, ele vai seguir essa ordem aqui básica. A gente vai fazer essa nomenclatura usando prefixo, infixo e sufixo. Sempre essa ordem, tá? Prefixo, infixo e sufixo. O que vem a ser o prefixo, tá, pessoal? O prefixo ele indica o número de átomos de carbono que a gente tem lá na cadeia, tá? Então, vamos dizer que tem 3 átomos de carbono, a gente vai dizer que tem um prefixo tal. A gente vai ver nos próximos slides aí. O infixo ele vai indicar o tipo de ligação entre os átomos de carbono. É uma ligação simples, é uma ligação dupla, é uma ligação tripla, são 2 ligações duplas, são 2 ligações triplas e assim por diante, tá? Então, ele vai dizer como está a ligação entre átomos de carbono naquela cadeia, tá? E o sufixo, pessoal, ele indica o grupo de substâncias orgânicas, o grupo orgânico daquela substância. Como a gente está trabalhando com o hidrocarboneto, o sufixo sempre vai ser a letra O, tá? Sempre vai terminar com O a nomenclatura. Cada função orgânica, né, grupo orgânico tem o seu sufixo específico. E no hidrocarbonetos é a letra O, tá bom? Então vamos ver aqui, pessoal. Então, a nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia normais, a gente tem o prefixo, que indica a quantidade de átomos de carbono. Quando tiver um carbono, a gente tem o prefixo met, 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 hex, 7 hept, 8 oct, 9 non e 10 tec, tá? Então são esses aí os prefixos que a gente tem. Então para cada átomo de carbono, a gente tem um prefixo específico. Existem muitos outros, tá, pessoal? Eu trouxe de 1 a 10, porque são normalmente os mais usados dentro do ensino médio, tá? Na graduação a gente vê algumas estruturas orgânicas maiores, tá? Até mesmo no ensino médio, mas não com tanta frequência. Então, o que eu peço para vocês? Vocês vão ter que memorizar isso aqui, tá? Tem que gravar mesmo. Quando eu falar, tenho 4 carbono, tenho but, prefixo but. Então, vocês vão precisar gravar isso aqui, tá? Então, dá pausa, anota, repete, tá bom? Até vocês gravarem. Então, o prefixo indica a quantidade de átomos de carbono. O infixo, ele vai indicar, como a gente viu, as ligações entre os átomos de carbono, ligação simples, dupla, tripla, tá bom? Quando for ligações simples, a gente vai ter o infixo AN, tá? Quando for ligação dupla, a gente vai ter o prefixo EN, tá? É N. Quando a gente tiver ligação tripla, a gente vai ter o infixo IN, tá bom? Então, que são mais comuns, AN e IN, que são mais usados em hidrocarbonetos. Mas pode acontecer também a gente ter 2 ligações duplas, por exemplo, na estrutura. A gente vai ter o DIN, tá? DIN. Caso a gente tenha 2 ligações triplas, a gente vai ter aí o DIN, tá bom? DIN, tá bom? E o sufixo, pessoal, aí que indica o nosso grupo orgânico, né, que a gente tem, né? No caso aqui do hidrocarbonetos, que a gente está estudando, o sufixo sempre é a letra O, tá? Então, o nome dos hidrocarbonetos sempre vai terminar com O, tá? Caso não termine com O, não é hidrocarboneto, tá? Vai ser outro grupo orgânico aí, beleza? Então, pessoal, vamos seguir agora com exemplos, tá? De hidrocarbonetos de cadeias normais ou não ramificadas, nós temos aqui 3 hidrocarbonetos. Eu quero que vocês dêem a nomenclatura deles. Então, lembrando que a nomenclatura vai ser prefixo, quantidade de átomos de carbono, infixo, tipo de ligação entre átomos de carbono, e sufixo sempre vai ser a letra O, tá? Porque é hidrocarboneto. Então, olha só, pessoal, olha essa primeira estrutura. Quantos átomos de carbono eu tenho? Quanto de prefixo eu tenho aqui? Eu tenho 2. Eu tenho 2 átomos de carbono ligados a si. Então, a gente tem aí que o prefixo vai ser o quê? O primeiro é met, o segundo é et, tá? Então, vai ser et, tá? Então, o prefixo é et. E o infixo, pessoal, o que é o infixo? O infixo é o tipo de ligação entre átomos de carbono. Aqui a gente só tem, ó, ligação simples. Só tem um tracinho. Então, o infixo é AN, tá? AN. E o sufixo, pessoal, para hidrocarboneto, toda a vida toda vai ser somente a letra O, tá bom? Então, sufixo, como aqui a gente só tem, a gente tem o hidrocarboneto, só temos hidrogênios e carbono na estrutura, então termina com O. Com isso, a gente vai ter o nome desse composto aí chamado de etano, tá bom? Basta somar aqui tudinho, a gente tem o etano aí diante de nós. Essa segunda estrutura aqui, vamos começar com prefixo, quantidade de átomos de carbono. Nós temos o que?
um átomo de carbono, outro átomo de carbono. Nós temos dois. Então, vai continuar com et. Já vai mudar agora no infixo, pessoal, no tipo de ligação entre átomos de carbono. A gente tem aqui uma ligação dupla entre átomos de carbono. Então, vai ser en, tá? Então, vai ser en, que é o que a gente dá para quando a gente tem uma ligação dupla entre átomos de carbono. E o sufixo vai ser a vida toda o O. Então, vai ficar eteno como o nome dessa estrutura. Olha essa terceira estrutura aqui, pessoal. Nós temos quantos átomos de carbono? Prefixo. A gente tem apenas 2. Então, os 2 átomos de carbono, a gente tem de novo aí o et, tá? Agora, e as ligações entre átomos de carbono e o infixo, pessoal? O infixo aqui, a gente tem uma ligação tripla entre átomos de carbono, tá? Então, vai ser in, tá? E como o sufixo, como é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, o sufixo sempre vai ser a letra O. Então, vai ficar como o nome de etino. Então, olha só, pessoal. Mesma quantidade de átomos de carbono, mas o infixo está mudando. Aqui a gente tem uma dupla, aqui a gente tem uma tripla, e lá no primeiro a gente tem uma simples, tá? Então, é assim que você vai fazer a nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia normais, não ramificados, tá? Basta ver a quantidade de átomos de carbono, o tipo de ligação entre átomos de carbono e o sufixo vai terminar sempre com O, porque é um hidrocarboneto. Só tem carbono e hidrogênio em sua estrutura. Beleza, pessoal? Agora, pessoal, sendo aqui, eu tenho uma observação importante para vocês. É necessário indicar no nome a localização da insaturação, quando houver mais de uma posição possível para ela. Então, quando tiver uma estrutura que tiver insaturação, em regra, você sempre vai dizer na estrutura onde está aquela insaturação. Então, para isso, você vai ter que numerar. Ela está no carbono 1, está no carbono 2, 3, 4, 5, 6, 7, entendeu? E assim por diante, é necessário numerar. Só que, além de numerar, você vai ter que numerar para um número que fique mais próximo da insaturação, tá? Então, se a insaturação puder ficar no número 2, tu não vai colocar numa estrutura como ela estivesse no número 3. Você sempre vai tentar colocar no número menor possível, tá bom? E lembre, pessoal, que insaturação é quando a gente tem ligação dupla ou tripla na estrutura, tá? Dupla ou tripla na estrutura. Então, a gente vai ter que dizer onde está essa dupla, onde está essa tripla. E para isso, a gente vai ter que numerar. Calma, a gente vai mostrar exemplo para vocês para ficar mais fácil aqui. Então, olha só essa estrutura aqui. A gente vai fazer a nomenclatura dela normal. Então, a gente começa com o quê? Com prefixo, né? Então, o prefixo indica a quantidade de átomos de carbono. A gente tem o quê? 1, 2, 3, 4. Quando a gente tem 4 átomos de carbono, a gente tem um prefixo but, tá bom? But. Agora, pessoal, no infixo, a gente vai ter uma novidade. Como tem insaturação, tem aqui uma dupla, a gente vai colocar esse número para dizer onde está a insaturação. E para isso, você tem que o quê? Numerar do número menor possível. Que a insaturação fique no número menor possível. Olha só. Se eu começar daqui a numerar, tipo 1, 2, 3, 4, a insaturação vai ficar no carbono 1. Com certeza já é o menor possível. Porque se eu começar do outro lado, eu caio 1, 2, 3, 4. A insaturação vai ficar no carbono 3, tá bom? Então, eu vou ter que numerar a estrutura para dizer onde está essa insaturação. Então, aqui é seu carbono 1, aqui é o carbono 2, aqui é o carbono 3 e aqui vai ser o carbono 4, tá bom? Então, a insaturação está o quê? No carbono 1, tá? Então, você vai colocar aqui um tracinho, vai colocar o número onde está a insaturação e o infixo. Como aqui a gente tem uma estrutura que tem uma dupla, o infixo é o quê? É en, né? Então, vai ficar um en. Um en, esse 1 vai dizer que a insaturação está no carbono 1, tá? Está no carbono 1 e en significa que é uma insaturação do tipo duplo, ou seja, tem uma dupla ligação aí. Beleza? E o sufixo a gente sabe, né, que sempre para hidrocarboneto é a letra O, tá? Então, o nome vai ficar but1eno, tá? É assim que se escreve, tá, pessoal, na nomenclatura mais atualizada da IUPAC. Tem alguns locais que tu vai ver o número lá na frente e tal, mas o mais correto é aqui, but1eno, beleza? Eu vou ter que indicar aonde está a insaturação agora. Vamos ver outro exemplo aqui, pessoal. Nós temos aqui a insaturação, ela está bem no meio, então a gente já vai ter uma mudança. É basicamente a mesma estrutura, mas a insaturação está no meio, tá bem semelhante essa estrutura aí. Então, vou começar com o quê? Com o prefixo. O prefixo indica a quantidade de átomos de carbono. Então, tem 1, 2, 3, 4. Prefixo para 4 é but, tá? But. Então, a gente vai agora para o infixo, tá, pessoal? Lembre, o infixo ele indica o tipo de ligação entre átomos de carbono, ligação simples, dupla ou tripla. Aqui no caso, a gente vê que a gente tem uma ligação dupla entre átomos de carbono. Então, a gente vai ter que numerar para dizer onde está. Então, se eu começar aqui, ó, 1, 2, aqui vai ficar no carbono 2 a ligação. Se eu começar aqui 1,
2, a insaturação vai ficar no carbono 2 também. Então, de qualquer lado que eu numerar, vai ser a mesma coisa. Então, aqui é 1, aqui vai ser 2, aqui vai ser 3 e aqui vai ser 4. Então, agora, pessoal, eu vou para o infixo, tá? E eu vou ter que colocar o número aí da insaturação que apareceu, tá? Quando aparecer duplo ou triplo, tu vai ter que colocar um número. Como a insaturação está no carbono 2, então vai ficar 2, e aqui a gente tem uma ligação dupla, então a gente vai ficar 2-en, tá? 2-en. E como é um hidrocarboneto, o sufixo sempre vai ser o O, tá? Então vai ficar but2-eno como a sua nomenclatura. Beleza, pessoal? Então é isso. Apareceu insaturação, ligação dupla ou tripla, você vai ter que numerar para dizer onde está aquela insaturação, tá? E sempre você vai tentar colocar o número menor possível na insaturação. Beleza, pessoal? Sem novidade, né? Agora, pessoal, outra observação aqui. Quando a molécula apresentar cadeia cíclica, o que é cíclica? Cadeia fechada, devemos acrescentar o prefixo ciclo antes do nome. Então, antes de você dar a nomenclatura, você vai colocar ciclo. Por exemplo, olha essa estrutura aqui. Nós temos uma estrutura cíclica, uma estrutura fechada, tá? Que ela pode ser representada dessa forma aqui ou em forma de um quadrado aí, tá bom? Então, antes, quando você for dar a nomenclatura, você vai colocar o nome ciclo antes. E se você for numerar isso aqui, pessoal, dar um nome, a gente vai ter o butano, tá bom? Então, vai ser ciclo butano, tá? Porque a gente tem 4 átomos de carbono, só a ligação simples entre átomos de carbono, e o O é o sufixo, que é um hidrocarboneto, então fica butano. Como a estrutura é fechada, vai ficar ciclo, tá bom? Ciclo, traço, butano. Beleza, pessoal? Sem novidade. Outro exemplo aqui. A gente tem aqui essa estrutura com 5 átomos de carbono. Também uma estrutura fechada. Ela pode ser representada dessa forma ou dessa forma aqui. Então, antes de você dar o nome, você vai colocar a palavra o que? Ciclo, para dizer que é uma estrutura fechada, tá bom? Então, ciclo. Aí você vai ver a quantidade de carbono. Como eu tenho 5 átomos de carbono, vai ser pente. Como eu tenho uma ligação dupla, que sempre a ligação dupla aqui, eu vou ter que numerar, mas ela vai ficar sempre no carbono 1, porque sempre vai ser no menor número possível. Então, penteno, tá? Eu poderia colocar pente 1-eno também, mas quando geralmente cai no carbono 1, a insaturação, o pessoal não tem costume de colocar, mas o mais correto é colocar, tá bom? Então, ciclo butano ou ciclo penteno. Coloco a palavra ciclo para dizer que tu está diante de uma estrutura fechada antes de você dar a nomenclatura desse hidrocarboneto aí. Beleza, pessoal? Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem colocar nos comentários aí. Nas próximas aulas a gente vai continuar, né? A nossa parte aí de hidrocarboneto. Também vamos fazer exercício, tá bom? Então, forte abraço a todos e até mais. Valeu, pessoal!